Bueno, conversando no banco da praça, bom dia para todo mundo. Voltamos a conversar com o prefeito de Gravataí, Luiz Afalon, reeleito, né? Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia. Dia lindo, inclusive. Dia lindo. Estamos aqui às tuas ordens, homem de Deus. Pergunta o que tu quiser. Inclusive da vida privada, se o amigo quiser, não tem problema. Vida privada. Não, podemos perguntar mais à frente do programa alguns... Porque o Banco da Praça, ele não é aquela entrevista formal. Não, ele te dá informalidade. É que mais informal, tá? Mas se quiser falar alguma coisa de gestão, nós podemos conversar. E com essa imagem ao fundo? Ah, sim. Bom, estamos em plena Semana Santa, né? Essa imagem aí vem ao encontro do Espírito, da morte e ressurreição de Cristo. Aliás, já vamos começar por aí. Pode ser. Cristo. O que tu entende da vida de Cristo? Não é que tu entende, não estou perguntando se tu entende ou não. Qual é o teu entendimento da vida cristã, né? Do Messias? Tu acha que ele é o Messias? Olha, Chico, Chico, eu leio muito, né? Eu sou formado em sociologia. Então quem se forma nesse meio da sociologia, que estuda a sociedade, sabe da importância que tem o cristianismo para o mundo, né? A formação do mundo ocidental, ela se dá a partir do cristianismo. Então, a ética judaico-cristã formou a sociedade ocidental, essa que a gente vive, os princípios da nossa sociedade têm a ver com isso. Mas ele ser um Messias ou não, na época em que ele viveu, naquela época, existia muito disso. Ainda hoje existe, né? Pessoas com poderes excepcionais que enxergam um pouquinho mais longe. Nós não vamos imaginar que o mundo vive em três dimensões, como nós conhecemos, né? O mundo tem muito mais dimensões que isso, 5, 6, 7, 8. E provavelmente Cristo, na época, enxergasse em outras dimensões, né? Mas o mais importante de Cristo é os ensinamentos que ele deixou. Ele era um sábio para aquela época, né? E tinha uma filosofia de vida que criou, na verdade, o cristianismo. Então ele era realmente, não sei se era o Messias, eu não sei se esse era o nome, mas que ele era um visionário, ele era, né? E enxergava coisas na nossa sociedade que acabaram sendo escritas no Novo Testamento. Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram o Novo Testamento, mostrando a história dele e aquilo que ele dizia. E é basicamente isso, né? Associado à ética judaica da época, da religião judaica, se formou a ética judaico-cristã e hoje estamos vivendo isso. Renascimento dele, a ressurreição dele, a morte dele, nessa semana emblemática que a gente vive, nesse cenário aqui de uma igreja linda de 252 ou 3 anos já. 2? Que está aqui. Não, 3 anos. Este símbolo de Cristo, né? E daqui nasceu o Gravataí. José Loureiro da Silva partiu daqui, né? E foi fazendo o Gravataí, que é essa Gravataí que a gente conhece hoje, né? José Loureiro da Silva, vai ter uma imagem do Loureiro lá na prefeitura, eu entendi? Poucos dias aprovei uma lei instituindo o nome do Centro Administrativo José Loureiro da Silva, o maior prefeito que essa cidade já conheceu, né? Que moldou essa Gravataí que nós conhecemos e que fez tantas coisas pelo Rio Grande afora. José Loureiro da Silva é uma inspiração para qualquer cidadão que queira um dia ser prefeito de alguma cidade. Então botei lá o nome, Centro Administrativo José Loureiro da Silva. O maior prefeito que essa cidade já teve. Ganhou um prêmio da José Loureiro da Silva. Exato, instituído em boa hora, com um bom nome pelo Chico. Chico tem o prêmio José Loureiro da Silva para pessoas que de alguma forma se destacam em Gravataí. É verdade, esse ano vamos ter outro. O ano foi a Ana Cristina Pastro Pereira, que ganhou o primeiro. Depois eu tive a honra de ser homenageado com esse prêmio e certamente os teus ouvintes e telespectadores e leitores, empresários elegerão outro. Sim. Outra personalidade da nossa cidade nesse ano aí. Bom, pode até continuar sendo onde sempre foi, não sei se é permitido. Pode, sem dúvida, sem dúvida. Pode estar à disposição. É um lugar interessante, onde tem pessoas ali, né? O Códios.
CODES, né? É, 2025. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da nossa querida Gravataí. Prefeito, já que nós estamos assim numa vibe assim descontraída aqui na praça, tu nunca sentou aqui, né? Deste aqui não, mas já sentei nessa praça. É? Já. É. O lugar aqui é bem agradável. Venho aqui, vou dar uma olhada, ver como é que está a cidade. Sempre é bom sentar na praça. Claro. Agora mesmo tinha um senhor ali fazendo exercício ali e tal. Ah, tem uma academia de ginástica aqui. É. Prefeito, e o seu dia a dia, assim, já que nós estamos descontraídos, assim, gosta de cozinhar? Não sou Fazer muito chegado, não. Churrasco eu gosto. Todos os fins de semana eu reúno a família lá em casa, as filhas, os netos, a esposa e tal. E a gente faz uma carninha bem no ponto. E amanhã vai ser peixe. Tem que ter, né? Amanhã é peixe, a semana a gente come peixe. A Feira do Peixe, inclusive, já está em pleno andamento. Vamos ter que comer um peixinho, sempre Semana Santa exige. Feira do Peixe. Uma salada de bacalhau, um peixe frito, um ensopado, bom. sei lá. Um vinho. Um vinho, evidentemente, faremos. Feira do Peixe no Parque dos Anjos, no Parcão da 79 e na Morada do Vale. 3 locais aí que a gente tem a Feira do Peixe. Passa lá e compra. Inclusive eu passei há pouco ali no Parcão, peixe vivo, inclusive in natura tá o bichinho lá. Não fui lá ainda. Falar em peixe, me lembrei do mercado público. Mas o pessoal me pergunta muito, deu uma atrasada, deu uma questão legal, deu uma questão de uma série de coisas aí, né? Parece que o Ministério Público se meteu. Não, foi o Tribunal de Contas, na verdade. Alguém que não gosta de Gravataí fez um monte de denúncias lá no Tribunal de Contas. Ah, é? Isso deve ser alguém que não gosta da cidade. E aí, levantando ilegalidades, que a concorrência foi dirigida e tal. Na verdade, não é nada disso, mas a gente teve que perder um tempo danado aí explicando lá para o Tribunal de Contas da legalidade do processo. O Tribunal de Contas... Sinceramente, eu não sabia. O Tribunal de Contas já... Então peço desculpa ao Ministério Público, que não foi o Ministério Público. Já entendo. Eu não sei se não tem no Ministério Público, até agora não apareceu. Mas no Tribunal de Contas foi o que aconteceu. E já explicamos, já fomos lá 2 ou 3 vezes, mostramos a legalidade do processo, que já está em andamento a concessão, e eu acho que agora retomaram obras lá que estavam paradas em função disso, mas acho que até meados desse ano aí já estava em pleno funcionamento, sem dúvida nenhuma. Que notícia boa. Não. Tá andando, retomamos. Tal. Eu acho que sim. A próxima Feira do Peixe pode até ser lá. Mas tem que ser lá, né? Se Deus quiser. Prefeito, mudando mais assunto ainda. Vamos falar um pouco, vamos misturar, né? Vamos fazer uma mistura aí. Falar sobre política. Política, né? É um assunto bom, né? Eu adoro também. Terminado o teu mandato, ou não precisa terminar o mandato, tu tem na tua ideia de candidatar alguma coisa? Chico, eu sempre digo para as pessoas, digo para minha família, digo para meus amigos. A prefeita não pode, né? Tu é um amigo meu. Eu nunca fui buscar esses cargos, né? Eles sempre vieram até mim. E quando tu vê, tu acaba envolvido pelo cenário político e acaba te colocando à disposição. Eu não sei, eu vou terminar o meu mandato, me elegi por 4 anos em respeito aos moradores da minha cidade que votaram em mim, no Levi. Jamais tu sairia do teu mandato para se candidatar? Não. Se no futuro, depois que eu sair da prefeitura, sei lá, o mundo caminha e vai te levando para determinados lugares, de repente me leva para uma candidatura de novo e eu posso até estudar isso, mas hoje não tenho nenhuma pretensão. Sempre que eu fui candidato a alguma coisa, 2 vezes eu fui candidato, as 2 a prefeito, as circunstâncias acabaram me levando para lá. Eu não estou planejando nada. A única coisa que eu tenho certeza é que eu vou terminar meu mandato. A população de Gravataí, 65 mil e poucos eleitores me elegeram, e eu tenho, em respeito aos eleitores, terminar o meu mandato, fazer o melhor possível, com a maior força possível, para fazer um mandato melhor ainda, mas não... Aí no futuro, bom, apareceu, vamos lá. Futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Não, é porque já teve prefeitos aí que se elegeu a 2ª vez que já estavam quase virando governador, né? Ou candidato a governador. Não, mas eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Mas lá na frente, rapaz, tu é candidato a isso, aquilo. Não, quem sabe? É de Pelotas, né? Quem sabe? Quem sabe? Então, se aparecer no futuro algum convite para alguma coisa, eu vou. Mas
forçar a barra nesse sentido não está no meu horizonte. Eu quero terminar meu mandato. Claro, ótimo. Eu gosto também de saber a opinião do pessoal aqui de Gravataí, dos políticos principalmente, que eu não vejo ninguém dizer, expressar o que pensa das coisas que estão acontecendo no Brasil. Afinal, Gravataí é Brasil, uma grande cidade, e os políticos, as pessoas querem saber da opinião. Por exemplo, sobre a anistia. O senhor é a favor ou é contra, ou muito antes, pelo contrário? Olha, eu não sou... O que eu entendo é o seguinte, que passaram do limite, né? Claro. Foram a Brasília, não foram lá visitar a catedral, aquele monte de ônibus, carro e gente que tinha lá, não foi lá para visitar a catedral ou passar na frente do Palácio do Planalto. Foram lá com outra intenção. Eu acho que talvez as penas que estão submetendo, tem gente presa desde aquela época, né? Sim. Sem julgamento, isso aí não pode, né? Tem gente lá que certamente está lá inocente, foi levado... A moça do batom estaria presa até hoje se não fosse um levante nacional. Não tem lógica isso, né? Essa pena não está de acordo com o crime que fizeram. Agora, alguns que lideraram esse povo todo não têm direito à anistia, não. Acho que eles têm que pagar pelo que fizeram. E os que entraram lá e quebraram também. Quebraram o patrimônio, fizeram horror. Inclusive chega lá um cara lá e quebra a prefeitura toda de Gravataí. Isso não é meu, isso é um patrimônio público. Então não é assim que funciona a democracia. Então alguém liderou essa turma. Eles não estavam lá para visitar a Catedral de Brasília, que é linda, né? Ou para visitar o Palácio do Planalto, ou para visitar o STF, tirar uma foto, não. Eles foram lá deliberadamente para estragar o patrimônio público, tem que pagar por isso. Né? Claro, falar em STF é um tema que hoje nós estamos conversando sobre culinária, daqui a pouco eu vou falar sobre futebol. O que tu achou do pênalti? Foi pênalti, eu estava no estádio. Tava? Tava lá, o cara Grêmio e tava Flamengo. Com a mão atrás? Isso, foi pênalti. Não, Mas diz que a regra mudou, já não sei mais. Pelo meu entendimento, foi pênalti. Toda a imprensa que eu vi, inclusive um cara vestido de colorado, infelizmente eu não tenho o nome dele aqui, que é um cara que é de marketing, não sei o que, tal, o cara é entendido. Colorado, vestido de colorado. Não, eu sou colorado, eu quero que o Grêmio se exploda, mas é um pênalti escancarado. Mas eu não estou aqui falando muito tal sobre o pênalti, que foi uma vergonha, irritou todo mundo, até a torcida do Colorado. Os comentaristas do Rio e São Paulo falaram que era pênalti. Então o que eu estou falando? Da imoralidade que vive o Brasil. Em todos os sentidos. Em todos os segmentos. Mas o que é isso, meu Deus? Tem cada coisa que tem acontecido nesse país, mas é isso. E o VAR mandando o cara, toca. É uma escalada, né? A sociedade está numa escalada desse tipo. Esse assunto de polarização política, né? Direita e esquerda, as pessoas acabaram até esquecendo os valores, né? Pois é. E aí acaba esses dias teve um conjunto de rock aqui, o Ira, que vinha tocar aqui no Rio Grande do Sul. E aí, porque eles declararam lá que era contra a anistia, alguma coisa desse tipo, boicotaram os caras. Então tem gente na família brigando. Não, a minha família tem fulano, não me dou mais com ela. Por quê? Não, porque ela é do PT, ou porque ela é da direita, porque ela é da esquerda. Quer dizer, a gente foi relativizando os valores que fizeram a vida da gente, a organização da vida, e aí acaba relativizando tudo, até o crime. Né? Se amanhã depois tu entra num bar para tomar um café e aquele bar é petista, já vão fazer um bloqueio contra o bar. Não tem mais lógica o que está acontecendo no Brasil. Olha, francamente está complicado. Nós estamos mais sobrevivendo do que vivendo. É verdade, está horrível viver no Brasil. É muito mimimi, é muita coisa, é muita gente reclamando de tudo. Tudo tem partido, tudo é da direita ou da esquerda. Parei um pouquinho. E a sociedade, onde é que fica? Os nossos filhos e tal. Então eles estão lacrando as pessoas, né? Estão, como é que se diz? Eliminando as pessoas da rede, estão fazendo lacração toda hora, porque o cara tem uma opinião. Cantores, às vezes um bom cantor, não ouço mais esse cara, por quê? Não, porque ele é... para um pouquinho, deu, né? Mas também tem uma coisa, né? Eu vi ontem eu estava lendo, até eu acho que eu falei no meu programa, Gilberto Gil vai ganhar 3 milhões dos Correios que estão quebrados. Isso aí faz o povo ter uma ira do próprio presidente, do próprio governo Lula e do próprio artista. Tem, os caras se aproveitam, o ser humano é assim, né? O teu cachorro jamais vai fazer isso, mas o ser humano faz esse tipo de coisa.
Então a lacração está grande. E se ele ganhar quanto? 3 milhões? Ele não precisa, 3 né? milhões. Não, Ele é um artista consagrado, né? Então, sim. Mas tem. Todo mundo perdeu as noções éticas aí. Eu vou te contar uma coisa, tá difícil viver. Tá difícil viver. Prefeito, tu vai em 2028, né? Tu vai terminar o teu mandato, não é isso? 28. 25 ou 28. Você já fez tanta coisa diferente. O que tu acha que as pessoas vão notar de mais diferente aqui no município de Gravataí, por exemplo? Puxa, Chico, tem tanta coisa para fazer. Né? Esses dias alguém me disse assim, tu não vai fazer outra rua coberta, outra rua aberta, outro mercado público? Não vou, mas a cidade precisa de muita coisa. Tem uma coisa, por exemplo, que a gente às vezes não nota, mas os nossos números no IDEB aqui em Gravataí, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, são muito baixos. Então, se eu conseguir fazer, e estou buscando com a secretária Aurelise, numa parceria com a Fundação Lehman, que é uma fundação nacional, aí, até internacional, que cuida de educação, já assinei o convênio com eles, eu quero levantar o IDEB da cidade. Isso é importante. É uma coisa que tu não nota, não é uma obra física. O Brasil está mal nisso, né? Está mal. Então não é uma obra física, né, que tu vai notar, passar na frente, ali o IDEB como está grande. Não, tu não vai notar isso, mas as futuras gerações vão notar. Então tem tanta coisa para fazer por essa cidade, mais resiliência climática, né? A chuva nos mostrou que é necessário fazer isso. Lá a Vila Rica, o Vale Ville, que é o bairro do outro lado, aqui no Itatiaia, aqui no Parque dos Anjos, no Caça e Pesca, essas localidades precisam de obras estruturais que deixam a cidade muito mais segura. Não pode a cada chuva, a cada enchente, esse povo sofrer como sofre lá na Vila Rica, por exemplo, alagamentos. Então isso a gente tem que fazer. Pode não ter obras vistosas para fazer, que eu já fiz algumas interessantes, mas tem muita coisa para fazer para essa cidade. Educação no trânsito também. Muito Exato, educação no trânsito. Tu que um dia me falou nesse assunto, agora vinha de carro ali, os caras não respeitam a faixa de segurança. Não. Então tem muita coisa para se fazer pela cidade de Gravataí que não são assim, obras físicas que tu enxerga, mas educar as pessoas, trazer mais civilidade para a população de Gravataí, isso é fundamental. E o segundo mandato ele é mais tranquilo, né, prefeito? Assim, quer dizer, acho eu, não é eu que estou lá, né? No meu caso, eu acho que não. Nós elevamos muito a régua, né? E para manter ela e até subir a régua é muito mais complicado do que no primeiro mandato. E às vezes as próprias pessoas que estão no governo dizem, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Nós nos reelegemos com uma baita votação, quer dizer, isso também acomoda as pessoas. Então, para mim, é mais difícil no segundo mandato. É verdade. Eu tenho que estar o dia inteiro ligando a tomadinha neles, dando cutuco nos secretários, na equipe e tal, para que não deixe baixar o volume de governo que a gente fez. A questão de muitos partidos não incomoda? Eu acho que ajuda, mas eu tenho que estar permanentemente cutucando os caras, tocando tambor, para que a coisa não pare. Então, o segundo mandato, nesse aspecto, é mais complicado. Esses dias eu conversava, Chico, com um cara que tu conhece, o Romildo Bolzan. Sim. Num programa de televisão aí, eu encontrei o Romildo e eu digo, Romildo já é prefeito, eu acho pela quarta vez. Osório? Né? Ou 5, em Osório. Eu digo, Romildo, como é que é o segundo mandato? Ele disse assim, é complicado, não deixar a peteca cair. Eu digo, exatamente nisso que eu estava pensando. Então tu tem que ouvir esses caras que já passaram por isso, tirar de aprendizado. Então eu te diria o seguinte, para resumir, o segundo mandato é pior que o primeiro. Mas que coisa incrível, né? Parece. Não é mole, você tem que estar sempre cutucando os guris. Senão eles acham o seguinte, já cheguei aqui no topo. Não, tu chegou num bom nível, tu tem que elevar o nível. Então a ideia é essa. Eu acho que o segundo mandato é pior nesse aspecto. Eu tenho notado aí nos primeiros meses que tu tem que estar sempre cutucando os caras para eles não perderem aquele espírito de vencer, de fazer melhor. Verdade. E questão assim de grandes notícias, indústrias, tal, ou comércio, para a cidade, tem alguma novidade? Tem, quer dizer, tem, mas eu não posso te dizer, o problema é esse, né? Tem grandes empreendimentos... Só diz assim, por cima. Tem grandes empreendimentos só diz o dono. Que a gente anda namorando aí, grandes empreendimentos, até o governador Eduardo Leite tem me ajudado nisso, né? Eu fui lá conversar com ele, olha, chefe, aparecia alguma coisa, levei para ele lá todas as características do nosso município, tu não esquece do teu amigo Tucano lá em Gravataí, né?
E eles, não, e até tem alguns aí que eu já estou trabalhando. E eu aqui também, internamente, estou trabalhando alguns desses empreendimentos para que venham para Gravataí. Alguns empreendimentos de grande porte, que se vierem vão revolucionar a vida da cidade. Eu não posso dizer que é segredo do Estado, Claro, né? claro. Mas eu estou trabalhando permanentemente. Em termos De emprego, em termos de destaque da cidade. Então, olha, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Hoje nós somos interdependentes, que nem diz a direção da GM, mas na verdade nós somos dependentes da General Motors e eu quero diminuir essa dependência com o tempo. Claro. E esses grandes empreendimentos são vitais. Eu quero que a GM fique aqui a vida toda produzindo e gerando riqueza e renda aqui na nossa cidade. Mas eu tenho que dar uma cuidada nisso para não ficar dependente demais da GM, porque daí eu me lembro da Fora, lá na Bahia. Sim. Pá, quando veio, foi embora aí. Ainda bem que parece que alugaram lá o prédio foi tomado conta pela BID, tá retomando lá, mas a gente não pode ficar muito dependente disso. E essa má gestão do Brasil, na minha opinião, ela reflete em Gravataí, ela reflete nas indústrias, nas cidades? Reflete em tudo, né? Um país que nós estamos vivendo um mau momento. Que não tem gestão fiscal, que daqui um pouco volta a inflação, que, por exemplo, para manter esse gasto elevado que eles mantêm, um reflexo direto, a tabela SUS. A tabela SUS é que mantém o SUS funcionando. É a saúde do município que está em jogo, a saúde do cidadão, né? Então a tabela SUS tem que ter horas que ela tinha que ser totalmente refeita, não foi. A própria declaração do imposto de renda, eles mantêm a tabela sempre lá embaixo. Então, evidentemente que a má gestão no Brasil traz reflexo, sim. Né? O dólar lá nas alturas, então tem um monte de coisa aí que prejudica o desenvolvimento do Brasil como um todo. E Gravataí não fica fora disso. Se o mercado não estiver bom, se a economia não estiver boa, quem é que compra carro? Sim. É a classe média que compra carro. Claro. Então tudo isso influencia, evidentemente, na nossa vida. Perfeito. Obrigado pela disposição, né? Nesta quarta-feira, nós estamos gravando quarta-feira, dia 16, né? 16 de abril. Vamos apresentar o programa amanhã, bem cedinho, como sempre. Te agradeço aí ter... E que ideia maravilhosa fazer esse programa na praça. Gostou? Ah, maravilhosa. Bem melhor que o estúdio. Já até o som da cidade a gente sente aqui na pele, né? É verdade. Então eu queria te agradecer, Chico, pelo espaço, desejar aos teus telespectadores, aos nossos nesse momento, uma grande Páscoa, faça uma reflexão da vida de Cristo na nossa vida, do cristianismo, quem é cristão, evidentemente, mas eu acho que serve para todo mundo fazer uma reflexão e pensar em dias melhores. Boa Páscoa aí, gurizada, para vocês todos. Obrigado, meu amigo prefeito Zafalon. Feliz Páscoa para todo mundo e até terça-feira, se Deus quiser. Abraço! Feito.